Bom, então, nosso maior desafio, e o que a gente mais quer aqui, é que vocês saiam de fato preparados para todas as fases que teremos daqui para frente. Como falamos, a gente está batendo nessa tecla para que vocês entendam, nós já estamos vivendo a reforma tributária. Não é algo que vai acontecer, né? Não tem que ficar esperando lei complementar, já está acontecendo. Pensando em recuperação de créditos, esse aqui é o tempo que a gente tem para ganhar dinheiro de verdade fazendo isso daqui. Essa é a certeza que eu tenho, assim como eu também tenho a segunda certeza, que as empresas deixarão milhares de reais na mesa a partir de 2026. E eu sei disso porque, historicamente, foi o que aconteceu. Em 2015, foi feita uma pesquisa, que lá em 2014, mais ou menos, 24 bilhões de créditos federais foram deixados de ser apropriados, sendo 16 milhões só de COFINS. E a gente sabe que crédito tributário, gente, ele acontece pela complexidade na legislação, pela dificuldade em operacionalizar a regra tributária. Se a gente pensar aqui em PIS e COFINS, por exemplo, lá em 2002, 2003, nós tivemos a mudança na sistemática de apuração de PIS e COFINS, onde se tornou não cumulativo, trouxe ali a possibilidade de aproveitamento de créditos, e claro que isso aqui também é o resíduo que veio desse período. Claro que muitas empresas já aproveitam créditos, já vivem essa leva, inclusive quem trabalha com isso, assim como eu, já deve ter percebido que as empresas estão mais suscetíveis a esse trabalho, estão mais abertas, né? A gente consegue ali entrar com um pouco mais de facilidade. Então, aqui nós temos, né, o grupo do agro, o grupo do varejo, inclusive um desses estará aqui daqui a pouco, e esses são aqui alguns demonstrativos, né, das demonstrações financeiras de créditos a receber dessas empresas, foi divulgado no ano passado. Para a gente ficar na mesma página, né, para todo mundo entender aqui, e treinar o olhar, acho que isso é o mais importante, tá, quando a gente fala de créditos, o que nós temos hoje? Hoje nós temos o crédito físico, tá, pautado ali na não cumulatividade. Então, de forma muito simples, muito resumida, para eu fabricar, por exemplo, esse passador de slides, eu adquiro alguns insumos que tem ali a tributação pelo meu fornecedor, então ele vai destacar os tributos na nota fiscal, e depois que eu fabricar de fato esse produto, eu vou vender, vou ter a incidência dos tributos também nessa operação, mas lá no final do mês eu posso abater, né, o que ele destacou ali em relação aos insumos, com que de fato haveria incidência no meu produto final, dentre outras despesas. Isso é o que nós temos hoje. Porém, o que a gente tem hoje causa alguns resíduos, né? Acho que se a gente tivesse combinado tanto com ele, tinha dado certo, porque ele trouxe a abertura de quase todos os painéis que nós vamos ter. E nós temos alguns resíduos. Então, vamos entender melhor para vocês verem onde eu quero chegar com tudo isso. Vamos pensar numa operação de importação. Então, o barquinho saiu lá, né, o navio, chegou aqui em São Paulo, eu vou pagar o ICMS no desembaraço, vou pagar 18% de ICMS, e na entrada efetiva dessa mercadoria no meu estabelecimento, eu vou creditar esses 18%. Ok, aí está tudo lindo. Porém, quando eu vou vender esse produto para outros estados, né, via de regra, vocês sabem que o tributário tem pouquíssimas exceções, né, a gente vai tributar 4%. O que isso significa? Que nessa operação eu vou ter um resíduo aqui de 14% de crédito que ficou acumulado, né? Aqui tem um exemplo de um cálculo para vocês, e isso quer dizer que lá no final do mês, apesar do desembolso que eu tive no pagamento ali na importação, eu não vou pagar o ICMS, eu vou ter um saldo credor. E muitas empresas se iludem com isso aqui, né? Eu tenho cliente que fala de peito cheio, sabe? Eu não pago ICMS. Aí você fala, ótimo, e o que você faz com o crédito que você tem? Como esse crédito é monetizado?
o que você faz com ele? Porque se eu tenho 7 milhões numa conta que eu não consigo usar, qual é o benefício, né? O que muda com a reforma tributária? Então, pensando nesses saldos credores, nós teremos alguns impactos, como, por exemplo, o saldo credor do ICMS, ele poderá ser utilizado para compensação do IBS, porém, em 240 parcelas, o que significa 20 anos. Hoje, o contribuinte, aqui em São Paulo, por exemplo, ele tem a liberalidade de usar esse crédito como for mais conveniente a ele. Ele tem algumas opções. Nesse estudo, por exemplo, da própria Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, vejam só que interessante. Em 2021, nós tivemos quase 2 bilhões de créditos autorizados e 88% foi utilizado no mesmo ano. Em 2022, quase 3 bilhões e 66% no mesmo ano. O que a gente está falando aqui? Que 77% dos créditos são utilizados no mesmo ano. E o que a reforma tributária está trazendo para a gente é que, lá na frente, quando eu tiver a minha transição, esse crédito ele pode ser usado. Né? Isso a gente já sabe. Porém, 20 anos. E qual que é o impacto disso? E é isso que eu quero que vocês entendam muito bem, que é o momento que a gente consegue implementar oportunidades agora. Porque existem algumas questões no nosso sistema tributário atual, quando a gente pensa em recuperação de créditos, que hoje é mais vantajoso do que teremos. E as empresas precisam começar a se preparar para isso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um cliente do nosso escritório. Então, no ano passado, nós liberamos para ele no Ecredac, que é esse sistema aqui de São Paulo, tá? Então, só para contextualizar quem não conhece. Então, a gente faz um estudo sobre o crédito ali, o saldo credor que o nosso cliente tem. A gente entende o que daquilo é crédito acumulado. Nós fazemos o pedido na Cefaz, homologamos o crédito e ele é liberado. Então, passamos por esse processo. Esse cliente aqui liberou 7 milhões e 4 meses depois, ele já tinha utilizado 70% dos créditos. Inclusive, ele utiliza para pagar o ICMS importação. Então, nós temos algumas formas de utilização. Ele pode pagar fornecedor, pode pagar o ICMS importação, ele pode, inclusive, transferir esse crédito para terceiros aqui dentro do Estado, que é o que a gente fala de vender o crédito, né? Então, quem já escutou esse termo e não sabia o que era, é isso aqui. Então, vocês imaginem o tiro que esse cara aqui vai ter lá no financeiro dele, quando ele tiver agora que desembolsar, né, esse valor na importação e não puder mais usar esses créditos como for conveniente a ele. E, gente, muitas empresas têm saldo credor de ICMS que nunca foi monetizado. E eu falo isso porque lá no nosso escritório a gente recebe dezenas por mês com 5, 10, 20, 40 milhões de saldo credor de ICMS que nunca fez esse trabalho. E o crédito está lá. Tá? E não é só isso. Vamos pensar agora um pouquinho em PIS e COFINS, tá? Pensando aqui ainda na reforma tributária. Lá em 2020, isso aqui é uma reflexão, tá? Mas para vocês entenderem como que a gente enxerga oportunidades, porque que a gente tem que estar sempre um passo à frente. Em 2020, o CBS bateu na trave, né? Foi aquele foi, não foi, acabou não indo mesmo, mas foi publicada a PL 3887, onde nós tínhamos alguns pontos positivos, né? Como, por exemplo, a gente ficou sabendo ali que PIS e COFINS poderia ser utilizado para compensar CBS. Se a empresa não conseguisse compensar, ela poderia ressarcir em até 60 dias. E até aqui está tudo lindo, né? Mas a gente sabe que o tributário fica onde? Nas entrelinhas. Aí, eu comecei a ler, né, a PL lá, cheguei no artigo 121, comecei a trocar ideia com alguns colegas, e algo aqui me chamou a atenção. Porque esse artigo, ele fala
que poderão ser utilizados os créditos de PIS e COFINS para compensar a CBS, desde que eles estejam regularmente apropriados até um dia antes da publicação da lei. Eu vivo o operacional da recuperação de créditos há 15 anos. Né? Vocês sabem disso, estão cansados de saber. E do que eu conversei, inclusive, com esses colegas, nós chegamos à conclusão que um crédito regularmente apropriado é aquele que a gente constitui junto à Receita Federal, por exemplo. Como que a gente constitui um crédito com a Receita Federal? Retificando as obrigações. Isso é o posicionamento mais conservador. Então, a gente retifica FD, retifica DCTF, faz perder conta, enfim. Quantas empresas vocês acham que deixariam passar isso aqui, ou que deixariam os 45 do segundo tempo? Aí vocês, bons advogados que estão aqui, falariam assim, Aline, vamos pro contencioso, porque a empresa tem 5 anos para aproveitar o crédito. Mas para que eu vou levar onerosidade, morosidade para o meu cliente, se eu posso fazer um trabalho preventivo? Então, esses são os pontos que eu quero que vocês reflitam em relação aos créditos para a reforma tributária. Hoje, nesse mundo de Instagram que a gente vive, existe muita gente falando de recuperação de créditos. E existem algumas oportunidades de prateleira, que eu falo, que é o PIS e COFINS sobre o cigarro, a tese do diesel, né, tudo isso que a gente vê ali. E aí eu preciso falar uma coisa para vocês. Não é isso que vai dar dinheiro de verdade para quem quer fazer recuperação de créditos. Vai te ajudar, né? É uma oportunidade, a gente vai levantar, vai fazer, mas quem ganha dinheiro com recuperação de créditos é quem sabe fazer isso aqui. É análise de ativo, é análise de insumo, é análise do que é essencial e relevante. E isso aqui, gente, poucos sabem fazer, por quê? Exige algumas questões que eu já vou falar para vocês. Tem que conhecer SPED, esses registros aqui, os C170, 170, tem que conhecer. E muitas vezes a gente tem que ir lá, entender a operação da empresa, perguntar, fazer um trabalho a 4 mãos, e poucos fazem isso. Mas eu sei também que 3 coisas travam vocês quando a gente fala de recuperação de créditos, e eu sei disso por 2 motivos, né? Primeiro, porque eu já comecei um dia, já estive nessa cadeira, e segundo, porque eu já tive mais de 1000 alunos ensinando isso daqui, então eu escuto isso aqui todos os dias, que é a dificuldade em vender, em fazer, e o medo de levar um risco para o cliente. Todo mundo tem esse medo, né? Chegar ali um despacho decisório e você falar, meu Deus do céu, e agora? Mas existem 3 antídotos para isso aqui, para quem quer aprender recuperação de créditos. O primeiro é uma metodologia que leve segurança, tá? E aqui eu já vou falar um erro que muitos de vocês cometem. Vocês compram um curso aqui, um curso ali, um curso não sei quem, aí vocês misturam tudo e querem fazer um negócio. E dá errado. Porque metodologia, ela não é engessada, mas ela precisa ter uma linha de raciocínio. E se você está começando, você vai pegar o raciocínio da linha, o raciocínio não sei quem, e vai misturar, você vai ficar perdido. O segundo ponto é que vocês precisam ter um conteúdo organizado. Gente, olha a quantidade de leis, instruções normativas, soluções de consulta, obrigação acessória. Então, vocês precisam disso para vocês economizarem tempo e dinheiro. E se vocês juntarem o conteúdo, a metodologia, com tecnologia, que foi o que eu acabei de falar, e ter tudo isso dentro de um ambiente colaborativo, você vai ficar um bicho corajoso. Isso eu posso garantir para vocês. Para quem quiser aprender hoje recuperação de crédito, hoje não, né? Vocês vão prestar atenção no evento. Amanhã, eu fiz esse e-book aqui, ele tem 40 páginas, eu nunca fiz um material desse, assim, gratuito, que ele vai ensinar vocês desde o primeiro passo até toda a metodologia da recuperação. Deixa eu sair da frente, né? Então, depois vocês vão tudo ali no meu WhatsApp, pedir o link. Vocês vão aprender metodologia, dicas, dicas práticas, o passo a passo, checklist,
absolutamente tudo. Vocês podem pegar isso daqui e se desafiarem a aprender. Vocês vão aprender. Ou vocês podem fazer junto com a gente. No mês passado, nós anunciamos o primeiro programa presencial da Fenty, que é uma imersão em recuperação de créditos de 3 dias. São 3 dias, assim, trancafiados numa sala, onde eu vou praticamente pegar na sua mão e te ensinar tudo que eu aprendi em 15 anos. Com essa senhora aqui, inclusive. Estaremos juntos. Talvez poucos de vocês tenham visto a primeira turma, porque quando nós abrimos, nós vendemos em um dia, todas as vagas. Tá? Acabou que a gente nem conseguiu divulgar tanto. Mas, pensando que vocês não podem perder essa oportunidade, a gente tem tempo para aprender e para colocar isso aqui em prática, a gente decidiu trazer para o Tax Day, até para que vocês assumam o controle dentro dessa experiência totalmente imersiva. Você quer trazer alguma coisa agora? Tá. Não, a gente só quer... Não. Enquanto arrumo o microfone da Thalita, então, esse programa, gente, são 3 dias, tá? Serão 2 turmas que nós vamos possibilitar aqui no Tax Day, uma turma em setembro e uma turma em outubro. Terão todos esses entregáveis, e quem adquirir a imersão também vai ganhar o acesso à Fenty, que é a nossa formação executiva em negócios tributários, que agora é, inclusive, reconhecida pelo MEC. Tá? Aproveitem essa oportunidade, porque quando nós lançamos essa turma e ela esgotou em um dia, muitas pessoas vieram nos procurar, inclusive quem era de fora da Fenty. Foi por isso que hoje, somente hoje, nós resolvemos abrir essas 2 turmas, para que vocês possam aproveitar, como todos os nossos palestrantes, desde o início falaram, agora é a hora. Agora que nós temos que realmente falar com os nossos clientes para que eles não deixem dinheiro na mesa. E como o Dr. Leonardo falou para nós, muitos não têm ideia dessas oportunidades. Então, cabe a cada um de nós essa responsabilidade de cientificar do que está acontecendo, de tantas oportunidades que eles possuem e podem perder se não agirem rápido. E esse rápido é mais para nós. Por quê? Se eu ainda não tenho tanta segurança na execução do trabalho, eu tenho que primeiro me aperfeiçoar para que depois eu possa executar um trabalho com segurança e sem colocar o nosso cliente em risco. Exato. E além disso, então, você ganha um acesso à Fenty, ganha o próximo ingresso para o próximo Tax Day de 2025, que será maior do que esse. E quem for já da Fenty, né, para não falar assim, mas eu já tenho acesso à Fenty, né? O que vocês vão ganhar? Vocês ganham a renovação de 12 meses. Então, por mais que a sua... o meu vence em dezembro. Tudo bem, vai contar 12 meses a partir de dezembro. E vocês vão ganhar também a mentoria individual comigo e com a Thalita para a gente falar sobre estratégias comerciais. E hoje, gente, é hoje, não é amanhã, não é 00:01, não é segunda-feira no primeiro horário, é hoje, tá? A gente abriu essa condição especial com um desconto de quase R$4.000, beleza? E se vocês estiverem prontos e dispostos a dar esse passo, é só procurar o nosso time, eles estão todos identificados ali, para que vocês façam essa aquisição. Tá? E agora eu quero voltar aqui para uma pergunta para vocês. O que aconteceria, vocês lembram dos 24 bilhões lá de 2015? O que aconteceria se eles, né, tivessem sido recuperados? Vocês sabem? Isso significa que... Deixa eu até voltar aqui. Isso aqui significa que teriam sido gerados pelo menos uns 2 bilhões em honorários, onde alguns consultores, advogados, contadores teriam recebidos. Gostaria de ter sido eu, inclusive, né, nessa época. Eu ainda estava engatinhando, mas... Ela não estaria aqui, ela estaria em Maldivas. Provavelmente eu estaria em Maldivas, numa conferência aí online, ao vivo com vocês. Mas é isso aqui. Então, o que eu quero deixar para vocês é uma decisão. O tempo está passando. Vocês querem ser o que vão chorar por não ter os honorários na conta, ou se nós teremos o prazer de entregar uma plaquinha dessa aqui para vocês, ó.
pelos honorários que vocês vão receber com esse tipo de trabalho. Então, eu deixo aqui essa reflexão para quem especialmente quiser aprender também o trabalho que nós colocamos aqui, os créditos de verdade, não essas oportunidades que são legais para aprender, mas não é o que vai enriquecer vocês e nem o cliente de vocês. Então, o tempo está passando, façam uma boa escolha. Agora nós vamos ter um coffee, nosso time comercial está à disposição para quem tiver interesse, inclusive lá no nosso stand, ou quem tiver alguma dúvida, também sintam-se à vontade. Muito obrigada e voltamos em 20 minutos. Pessoal, ali na frente tem um café que estão fazendo uma experiência, tem um barista, tá? Aproveita para dar uma esticada, uma acordada, porque ainda tem muito conteúdo. Foi um desafio gigantesco abordar tantos temas e tantos impactos em um dia. Obrigada, pessoal.